qual dessas camisas o Sócrates brilhou mais na sua opinião, hein? Botafogo, Corinthians, Fiorentina, Ponte Preta, Flamengo, Santos ou Seleção Brasileira? Peraí, volta a fita aí. Como assim, Ponte Preta? Para entender que presepada é essa, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. Você provavelmente já sabia que o Sócrates foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão nos anos 70. Depois veio para o Corinthians, onde viveu o auge da carreira. O ponto alto foi a Copa de 82 e o bicampeonato paulista. Em 84, depois de muita especulação, o Sócrates foi vendido para a Fiorentina por 2 milhões e 700 mil dólares, segundo a Folha de São Paulo da época. Ele chegou à Florença como grande contratação da temporada, mas simplesmente não deu certo. Ok, ele fez 9 gols em 29 jogos, o que não é nada mal. Mas é aquilo, os números nem sempre contam a história. A torcida queria ver um gênio que desequilibrasse os jogos. E o Sócrates simplesmente não correspondeu a essa expectativa. E o doutor, pelo lado dele, também não estava nada feliz, viu? A torcida, então, começou a sonhar com outro brasileiro que jogava não muito longe dali, em Roma. Era o Falcão. Só que aí surgiu na mídia de Florença a história de que, durante a negociação, o Falcão ligou para o Sócrates. E aí, doutor, o que você me diz da Fiorentina? E o Sócrates teria respondido: Falcão, não venha. E o Falcão não foi, acabou acertando com o São Paulo. A gente não conseguiu encontrar na pesquisa desse vídeo nenhuma evidência de que esse diálogo tenha existido, mas os italianos não quiseram nem saber. Para eles, o Sócrates melou a contratação do Falcão e isso era imperdoável. E foi nessa treta que surgiu a Ponte Preta, que não era um time grande em 85, mas vivia um momento bem melhor do que hoje. Talvez pudesse ser considerado um time regional médio ou algo que o valha. Mas não a ponto de tirar da Fiorentina um astro da seleção brasileira. O narrador Luciano do Vale era sócio de um empresário chamado Francisco Leal, mais conhecido como Kiko, na empresa Luque, que fazia com a Bandeirantes, hoje Band, uma parceria chamada de Consórcio Luque Bandeirantes. Dessa parceria tinha nascido o Show do Esporte, que preenchia a grade de domingo da Bandeirantes com esportes, desde de manhã cedo até o fim da noite. E, para completar essa grade com coisas interessantes, o Show do Esporte de repente abraçava um esporte ou um atleta e jogava nele todos os holofotes. Foi numa dessas que o Maguila ganhou visibilidade no boxe. Quer outro exemplo? Rui Chapéu, lembra dele? Virou um astro da sinuca brasileira graças ao Show do Esporte. Isso sem contar outras iniciativas ligadas à geração de prata do vôlei e ao próprio futebol, que teve a Copa Pelé, aquele mundial de veteranos que bombou. O Luciano do Vale tinha então esse canhão de mídia na mão e sabia que a Fiorentina liberaria o Sócrates se alguém chegasse com 600 mil dólares e livrasse os italianos de ter que pagar o restante do contrato. E daí veio a ideia. O consórcio Luque Bandeirantes vai colocar o Sócrates na Ponte Preta. E obviamente a Bandeirantes transmitiria a partir dali os jogos da Ponte, venderia bastante publicidade com isso e, claro, faturaria uma boa grana. Esse era o plano, que aparentemente parava em pé. E o Sócrates decidiu embarcar na ideia. Eis que no dia 11 de agosto de 85, mais ou menos 200 torcedores da Ponte foram até o aeroporto de Cumbica para receber o Sócrates, que vestiu a camisa do time de Campinas, prometeu jogar muito e tudo mais. Mas vem cá, por que o Sócrates aceitou a proposta, hein? Será que foi por grana? Não exatamente, viu? Ele ia ganhar menos da Ponte Preta do que ganhava na Itália. O fato é que faltava menos de um ano para a Copa do Mundo de 86. E era muito melhor estar badalado no Brasil do que bombardeado de críticas na Europa. Agora, então, só dependia do presidente da Fiorentina, Ranieri Pontello, aceitar a proposta e liberar o doutor. E foi aí que o angu começou a desandar. Assim que o Sócrates foi apresentado, o presidente da Ponte Preta, Carlos Vacchiano, viajou para a Itália para negociar com a Fiorentina. A situação era a seguinte: a Fiorentina devia para o Sócrates 400 mil dólares em salários já vencidos,
O Sócrates até abria mão de receber os salários futuros, mas esses 400 mil ele exigia receber. E foi aí que começou a confusão. A Fiorentina entendia que essa dívida passava a ser da Ponte Preta, mas a Ponte Preta entendia que não. Depois de 2 semanas em Florença, o Vacchiano deu a notícia desanimadora. Tô voltando para Campinas, mas sem o Sócrates. Obviamente, ficou todo mundo frustrado. O Sócrates, inclusive. A reportagem da Placar do dia 30 de agosto de 85 dizia que o doutor tinha só uma certeza, a de que voltaria para o Brasil e logo. Daí vem a pergunta óbvia: por que é que o Corinthians não entrou na jogada no mesmo instante? Sócrates estava facinho na Itália. E a resposta de 85 não é muito diferente do que seria uma resposta hoje em dia. O Parque São Jorge estava mergulhado numa crise política tão grande, com oposição e situação se matando em assembleia atrás de assembleia, que não dava direito nem para saber quem é que comandaria essa negociação. E foi assim que, menos de 2 semanas depois de o negócio com a Ponte Preta melar, o Sócrates foi anunciado como novo jogador do Flamengo, onde ele ficaria até 87. Nesse meio tempo, ele conseguiria jogar a Copa do México. Em 88, teria uma passagem de pouco mais de 1 ano pelo Santos, antes de encerrar a carreira em 89 pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que foi um dos 2 clubes do interior cuja camisa o Sócrates vestiu para entrar em campo. A outra camisa, bom, essa ele só vestiu. E você, hein? O que você acha? Se o Timão não tivesse vacilado e tivesse trazido o Sócrates de volta em 85, será que ele teria dado certo, hein? Ou será que ele já tinha rendido tudo o que podia render quando saiu do Corinthians? Conta aí nos comentários o que é que você pensa. Só não vai vacilar, deixa o like aí e, claro, segue a gente aqui no Memória Fiel.